do meu viver. O Senhor tem liberdade para falar comigo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu falar com você, muito importante. Eu não sei se você prestou atenção na minha oração, e nessa oração eu falei: Senhor Deus, abençoa aqueles que são teus filhos, e abençoa aqueles que são tuas criaturas. Não é a posição boa para estar. Qual, pastor? A posição de criatura, irmão. A posição que eu tenho que estar é a posição de filho. A posição de criatura não é muito boa, não. Por quê, pastor? Deus criou a vaca também. Deus criou o boi. Deus criou o porco. Deus criou a galinha. Deus criou o jumento. Quer dizer, Deus criou um monte de coisa. Você tem que assumir a posição que o Senhor Deus fez para você. E a posição que Deus fez para você estar é de filho. Agora, para se tornar filho, você tem que receber no seu coração o Senhor Jesus, a palavra de Deus, como Senhor e como Salvador da sua vida. E como eu digo Senhor, é Senhor mesmo, pessoal. Porque tem pessoas que elas declaram, desliga esse negócio de fazer um barulho para mim, irmão, não sei onde é que está, por favor. Eu sei que tem pessoas que elas declaram que Jesus Cristo é o Senhor delas, mas na verdade não é. Pastor, não é. Por quê? Porque ela não faz aquilo que Jesus Cristo ordena. Ela faz aquilo que ela acha melhor. Ela toma as decisões dela. A vida dela não é dirigida pela palavra. O Senhor Jesus, Ele vai ser Senhor da minha vida no momento que eu fizer aquilo que Ele me manda, independente se aquilo vai ser complicado ou vai ser simples, independente se eu vou ter que abrir mão de algo ou não. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Aí sim Ele se torna Senhor. Há poucos dias eu falei com você sobre o Senhor Jesus mostrando duas posições numa oração dele, quando Ele estava ali no Getsemane. Não desligou não, continua do mesmo jeito. É para cá o barulho. Então o que acontece? No Getsemane, Ele fez uma oração que Ele mostrou a posição, as duas posições. A posição onde Ele era filho, mas a posição onde Deus era o Senhor dele, ou seja, a posição de servo. Porque se o Senhor Jesus é o meu Senhor, eu sou servo dele. Eu vou viver para fazer o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quiser, aonde Ele quiser. E muitas vezes não é isso que tem acontecido com a gente. Nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas só declaramos. É da boca para fora. No dia a dia não acontece assim. Na oração do Senhor Jesus, Ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. E em seguida, Ele falou: mas olha, eu estou pedindo, mas o que tem que prevalecer é o que Ele estava dizendo, é a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que importa. Mas na maioria das vezes nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas é a nossa vontade que importa. Se Deus fala não, a gente insiste. A gente faz como Balaão. O Senhor Deus falou com o Balaão que não era para ele ir. Ele foi orar insistindo. Por quê? Porque ele ficou atraído por aquela quantia que foi oferecida a ele. Ele cresceu o olho naquela quantia. Então ele insistiu para ver se ele conseguia mudar a palavra de Deus. Tem pessoas que insistem em algo que é contra a palavra, mas elas insistem. Parece que elas querem mudar a palavra, mas só que não tem jeito de mudar a palavra. Ele é o meu Senhor? Ele é o meu Senhor. Vai ter momentos da minha vida que quando Ele mandar eu fazer algo, eu vou ficar muito feliz. Por quê, pastor? Porque vai coincidir. Vai coincidir com os meus planos, com os meus sonhos, com os meus desejos. Mas vai ter momento que eu vou ter que me vencer. Por quê, pastor? Porque vai justamente o oposto do que eu sonhei, do que o oposto do que eu planejei, do que o oposto do que eu desejei. Mas se Ele é Senhor, eu vou obedecer. Se Ele é Senhor, eu vou fazer. Eu não tenho que falar que Ele é Senhor, eu tenho que mostrar que Ele é Senhor através da minha vida. Você compreende, sim ou não? Ô irmão, nós temos que despertar. Para ser filho, Ele tem que ser Senhor de verdade da minha vida. E eu tenho que compreender que Ele fez uma obra por mim no Calvário. Ele morreu fisicamente, e nesse fisicamente Ele levou sobre Ele as minhas dores, Ele levou sobre Ele as minhas enfermidades,
o castigo que me traz a paz estava sobre ele, mas só que ele fez mais. Ele morreu espiritualmente também. No meu lugar ele foi para o inferno. E ele venceu a morte, ressuscitou, em meu favor também. Então eu tenho que aceitar essa obra e reconhecer que essa obra que foi feita por mim no Calvário me salvou. Eu sou salvo por meio dessa obra que foi feita no Calvário, pelo sangue de Jesus que foi derramado no Calvário, que foi o sacrifício derramado no Calvário. Eu estou salvo. Então ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Mas isso eu tenho que mostrar, repito, no meu viver. Eu digo que ele é meu Senhor, ele diz para mim não mentir. Eu minto? Eu digo que ele é meu Senhor, ele diz para mim não roubar. Se eu tiver uma oportunidade, eu roubo. Ele diz que é o meu Senhor, e ele diz para mim, eu digo que ele é meu Senhor, ele diz para mim não guardar mágoa no meu coração. E tem pessoa que eu até viro a cara para ela quando eu passo. Ué, ele não é meu Senhor, porque eu não faço. O Senhor Jesus falou isso. Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem a minha vontade? Eu acho que é Mateus 8,16. Deixa eu ver. 16. Eu acho que é, deixa eu ver só. Tem certeza aqui. Mas sempre tem crente aqui que me ajuda. E acaba às vezes achando mais rápido que o pastor. É 8,16. Hã? Lucas. Ela diz que é Lucas 6,46, mas acho. É? Então vamos ver lá. Coloca lá na tela. Você que está me assistindo de casa, você me viu olhando para cima, é porque o meu monitor ali em cima, tá bom? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É Lucas 6,46. Quer dizer, então ele é meu Senhor. Porque se ele fosse o meu Senhor, é o que ele está dizendo. Eu faria o que ele está mandando. Se a minha vida é do jeito que eu acho melhor e não é do jeito que a palavra diz, então ele é meu Senhor. Isso me tira da posição de filho, hein? Porque para ser filho, o primeiro passo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu passo pelo batismo nas águas, e esse processo de adoção conclui-se com o batismo no Espírito Santo. Toma cuidado. A Bíblia diz que aquele que julga ser aquele que não é, engana a si mesmo. Toma cuidado. Aí a pessoa pensa que Deus está com ela, que ela é de Deus, e acaba no fim que Deus não está com ela. Mas não está com ela por quê, pastor? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Deixa eu te mostrar uma coisa importante aqui, ó. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed. Vai lá. E ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Vamos parar aqui. Irmão, eles não estavam buscando a Deus. Eles não estavam buscando o rei Asa, eles não estavam buscando a Deus. Mas Deus enviou o profeta lá. O que nós estamos fazendo hoje, muitas vezes, numa internet, numa televisão, ou até mesmo numa praça, tem gente que não quer saber de Jesus, mas Jesus está mandando ir lá, está mandando anunciar. Às vezes teu filho não quer saber de Jesus, mas Jesus está mandando você ir lá falar com teu filho. Aquela tua filha rebelde, Jesus está mandando você ir lá falar com ela. Tem um recado de Deus para ela. Você está compreendendo o que eu estou falando? Mas presta atenção, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, ele obedecia às orientações de Deus. Às vezes a gente não obedece aquilo que eu estou falando. Diz que é Senhor, mas não faz o que ele manda. Diz que é Senhor, vive uma vida do jeito que acha melhor. Não, eu tenho que parar, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que analisar, eu tenho que me julgar, eu tenho que me examinar para ver se a minha vida ela está de acordo com o que diz a palavra. E se não está, pastor, eu tenho que corrigir. A Bíblia diz que aquele que se julgar não será julgado. E se eu não for julgado, eu não corro o risco de ser condenado. Então tem que se julgar. E quando eu me julgo, pastor, é quando eu olho os meus erros, eu olho as minhas falhas e corrijo.
Eu me julguei, eu olhei e falei, realmente tem que reconhecer que eu não estava agindo corretamente. Vou mudar. Quer dizer, eu me julguei. E eu não vou ser julgado. E se eu não vou ser julgado, então eu não vou ser condenado. Então você tem que despertar. Nós temos que despertar. Amém? E ele foi falar com Asa. Asa não estava procurando, mas Deus enviou. Eu não estava procurando Jesus, mas Jesus enviou alguém para falar comigo. Ele enviou. Eu nem sabia que Jesus existia. Como é que eu ia procurar? Você tem que anunciar. Aí, pastor, todo mundo sabe que Jesus existe, pastor. Não. Esse Cristo que nós conhecemos não é todo mundo que conhece. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma moça no hospital. Eu era bem jovem, eu era obreiro, e a gente sempre ia visitar as pessoas no hospital. Quer dizer, é a função de um obreiro, né? Não sei se os obreiros aqui fazem esse trabalho, né? Não vou entrar no mérito da questão. Vamos pôr desculpa na pandemia agora não pode, né, pastor? Então o que acontece? Eu fui lá visitar, e eu cheguei e encontrei uma moça que eu nunca vou me esquecer, porque essa moça ela estava com AIDS. Só que era no começo. Ninguém tinha a compreensão da AIDS como nós temos hoje, né? As pessoas não tinham. As pessoas ficavam isoladas, né? E às vezes eram até desprezadas. Para fazer visita para uma pessoa com AIDS era muito complicado, muito difícil. Tanto que eu entrei ali, eu não sabia. Eu cheguei para ela, uma jovem muito bonita ela. Eu perguntei o nome dela, ela me disse. Perguntei quantos anos ela tinha, era uma jovem, tinha 21 anos. E eu peguei e falei para ela, o que é que você tem? Ela estava tossindo e com uma toalha assim. E cada vez que ela tossia, parecia que saía um pedaço do pulmão dela. De tão espesso que era a secreção que ela jogava. Você compreende? Aí eu fiquei olhando e falei, mas o que é que você tem? Ela falou, eu tenho HIV. Eu falei, mas o que é HIV? Eu era garoto, tinha 18 anos. Ela falou, AIDS. Isso. Crente, né? Deu um passo para trás. Mas depois deu um passo para frente, porque eu me lembrei que praga alguma chegará à minha tenda. E eu acreditei, e acredito nisso. E eu comecei a conversar com ela. Aí eu perguntei para ela, mas vem cá, como é que você pegou isso daí? Ela falou, olha, eu peguei do meu marido. Eu falei, mas como pegou do marido? Ela falou, olha, eu casei pura. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. E meu marido que transmitiu para mim. Eu fiquei com uma dó. Eu comecei a conversar com ela. Anunciei Jesus Cristo, o Salvador. Ela olhou para mim e falou, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ou seja, ela não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus dessa maneira. Ela não conhecia. Você tem que apresentar para as pessoas Jesus como Ele é. Você está compreendendo, sim ou não? Você tem que apresentar. A Bíblia diz que a finalidade do Evangelho é para salvar o homem. Essa é a finalidade do Evangelho. É a finalidade da palavra de Deus, salvar. Não é condenar, não é humilhar, não é desrespeitar, é salvar. E se muitas vezes aquela palavra vem como uma repreensão pesada, vamos dizer assim, um castigo, como algo duro, é porque Deus não te quer ver perecer amanhã, Ele quer que você se conserte hoje. Você compreende? Porque o objetivo é que você não seja condenado. Amém? Então, o Senhor Deus está mandando você fazer isso. Agora, eu estou há 3 anos aqui quase. Pare e pensa nesses 3 anos, quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas, obreiro? Alguém que você pode falar, pastor, tem uma do meu lado aqui. Eu queria ver alguém dar um tapa assim na minha cara e falar, pastor, tem uma do meu lado aqui que eu ganhei para Jesus, está aqui junto comigo. Um tapa na cara. Eu queria Irmão, nós temos que levar Deus a sério. Ele está nos enviando. Ele está nos enviando para falar para as pessoas que Ele é Deus, que Ele deu o Filho dEle por amor de cada pessoa que existe aí. Não importa o que ela faça, que se ela aceitar o que Ele fez por ela, Ele salva ela. Não importa se é um ladrão, não importa se é um homossexual, não importa se é um assaltante, não importa se é um feiticeiro, não importa o que ele seja, não importa. Se ele aceitar a obra que foi feita no Calvário, ele vai ser salvo. Pastor, mas é um genocida. Não importa.
O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Mas você tem que ir lá anunciar. Você tem que ir lá anunciar. O profeta foi lá. E ele foi falar com Asa. E disse: Rei Asa, e todo o povo de Judá, de Benjamim, escutem. O Senhor Deus está com... Olha aí. Presta atenção. Aí ele foi dar um recado para o povo de Deus. O Senhor Deus está com vocês. Se vocês estão... aí que está. Agora, se eu não ando de acordo com a vontade dele, ele está comigo, irmão. Irmão, não dá para se enganar. Não dá. Não dá para você ficar se enganando. Você vive como o mundo vive, né? O mundo vive em bebedeiras. O mundo vive em vícios. O mundo vive em prostituições. O mundo vive em desonestidades. O mundo vive em violência. O mundo vive dessa maneira que você conhece. Cada dia que passa é pior. E o pior de tudo isso é que as pessoas elas estão achando que é normal. Aí você que é de Cristo vive igual. Deus não está. Se eu quero Deus comigo, eu vou ter que mudar o meu comportamento e vou ter que ter realmente Jesus como Senhor da minha vida. Eu vou obedecer a palavra. E repito, às vezes vai me custar algo, hein? Às vezes vai me custar algo. Vai me custar algo. Às vezes eu vou ter que tomar uma decisão que para mim vai ser difícil. E às vezes não. Às vezes eu vou ficar até feliz. Ficar até feliz. Olha, eu sempre respeitei a amizade. E eu sempre fui fiel. Sempre fui fiel. Mas chegou um momento da minha vida que aqueles meus amigos, aqueles meus parceiros, aquelas pessoas que sempre foram especiais para mim, que eu amo até hoje. Amo. E de vez em quando eu sinto saudade, sinto falta. Um dia, para você ter uma ideia, eu estava no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, e eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, puxa vida, há quantos anos eu não vejo nenhum dos meus amigos? E tinha pelo menos 2, 3 que eram especiais para mim, porque a tua palavra mesmo diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Falei: meu Deus, eu queria ver, queria encontrar. Deus ouve, responde. Eu saí com meu filho, fui abastecer meu carro, parei no posto de gasolina, abasteci, enchi o tanque do carro. Aí tinha assim um lava-jatozinho assim no posto. Aí fomos ali encostar para jogar um jato. Aí veio um rapaz e falou: o que é? Está olhando aí? Eu falei: tá amarrado. Eu falei: não é possível. Eu falei: será que é comigo, meu Deus? Não vira a cara não, é com você mesmo que eu estou falando, rapaz. Eu falei: meu Deus, está amarrado. Eu falei: ô demônio. Aí ele chegou perto de mim, eu falei: pronto. Ele falou: você não lembra de mim, não? Aí eu olhei bem, falei: não. Falou: eu sou fulano, rapaz. Amigo de infância, um dos grandes amigos. Mas ele mudou muito, ficou velho. Eu continuo do mesmo jeito. É Cristo que renova. Ele ficou velho. Eu falei: rapaz, você é aquele cara bonitão? Aquele cara que era bonitão? Eu falei: rapaz, que bom que eu não era que nem você, viu? Porque mudou. Olha Deus realizando o desejo do coração. Mas por que eu estou te falando isso? Porque por mais que eu os amasse, eles estavam andando num caminho completamente diferente do caminho que eu queria, que era estar com Jesus. Então o que eu tive que fazer? Me doeu. Eu tive que abrir mão daquelas amizades. Por quê? Porque agora Jesus Cristo era o Senhor da minha vida. Agora Ele tinha planos diferentes para mim. E é isso que às vezes a pessoa não aceita. Ela não aceita ter que abrir mão de alguma coisa. Ela vem à igreja, mas ela continua tendo aquela vida que ela tinha antes. Jesus não é o Senhor da vida dela. Irmão, preste atenção nisso daqui, ó. Preste atenção. E ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês.
se é que vocês estão com Ele. Se não está, não tem jeito. Deus só vai estar comigo se eu estiver com Ele. Como é que eu sei que eu estou com Ele, pastor? Eu estou de acordo com a palavra, eu vivo de acordo com a palavra, eu estou com Ele. Diz para não mentir, eu não minto. Diz para não roubar, eu não roubo. Diz para não prostituir, eu não prostituo. Diz para não enganar, eu não engano. Diz para amar o próximo como a mim mesmo, eu amo. Diz para não guardar mágoa, por mais que alguém me fira, eu guardo no meu coração. Ou seja, eu respeito a palavra, eu obedeço a palavra. Então Deus está comigo. Por quê? Porque eu estou com Ele. Ele não é Senhor da minha vida. Ele não estará comigo se eu não for uma pessoa respeitadora da palavra. Não fica se enganando, não. Não fica, não. Não fica, não. Eu lembrei aqui de uma história que o missionário Soares me contou uma vez, que tinha uma senhora que começou a ir na nossa igreja e ela estava com câncer e ela foi curada. Os sintomas desapareceram, né? Se interrompeu hemodiálise e tudo mais, hemodiálise, perdão, quimioterapia, radioterapia e tudo mais, né? E o que acontece? Ela curada, a medicina declarou que está curada. Mas só que tem pessoas que são ingratas. Tem pessoa que você luta por ela, irmão. Você jejua por ela, você briga por ela, ela te trai, ela vira as costas para você. Por uma facilidade. Ah não, aqui tem uma igreja agora, pastor, aqui em frente à minha casa, é mais fácil. Por uma facilidade, ela deixa o plano de Deus por uma facilidade. Ou por uma outra razão, porque ouviu algo que não gostou, porque aconteceu algo que ela não concordou. Eu sou servo de Deus, eu sirvo a Ele, eu vou obedecer a vontade dEle para a minha vida. Amém? E só sei que essa senhora acabou aqui e não estava indo mais na igreja. Aí fomos saber o porquê, porque ela estava indo em outro local. Você tem liberdade de vir, sim ou não? E tudo bem. Aí, o que acontece? O entendimento que nós temos é de combate, é de resistir ao mal, é de consagração, é de jejum, é de ter envolvimento com Deus, porque é Deus que me fortalece, Ele é a força da minha vida. Então, o que eu ensino a você? Ler a Bíblia todos os dias. Eu ensino que você deve orar todos os dias. Eu ensino que você deve ficar longe do que é errado. Eu ensino que você deve estar na igreja pelo menos 3 vezes por semana. Tem gente que não me ouve de jeito nenhum. Há 2 anos eu estou aqui, quase 3. Tem gente que eu não vejo 2 vezes por semana, quanto mais 3. Mas eu me oriento, eu lhe ensino, né? Agora a pessoa faz se ela achar melhor. Mas se Deus é o Senhor da minha vida, eu vou obedecer, porque a Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, ou não diz? Diz ou não diz? Diz. Mas você não obedece, você faz como você quer. Quer dizer, Jesus não é o Senhor da tua vida, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Está compreendendo? Então ela foi para um outro lugar que ela não tinha o mesmo entendimento e não conseguiu se manter fortalecida espiritualmente. E não conseguiu resistir. De repente estava de volta todos os sintomas lá. Ela foi para o hospital. Ela tinha 3 filhos. 2 levava a Deus a sério, 1 era brincalhão, né? É aquela pessoa que vem na igreja, mas fuma, né? Eu não estou falando da pessoa que está começando, não, irmão. A pessoa que está começando, se ela fuma, se ela bebe, se ela usa droga, se ela se prostitui, é mais que normal, ela está chegando, né? É mais que normal, ela está chegando, ela só conhece o que o mundo apresentou para ela, certo ou errado? Agora aquela pessoa que já está na igreja, que já conhece a diferença entre o certo e o errado, essa pessoa é brincalhona. Ela está brincando, ela está zombando de Jesus. Ela é uma brincalhona, ela não leva Deus a sério. E ele era um desses. Era um desses, de vez em quando aparecia, cigarrinho no dedo, blá, 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 blá. Aí pediram para o missionário lá fazer uma visita. Ele foi. Homem de Deus não nega nada. Homem de Deus não nega. Você pode dar um tapa na minha cara aqui agora, e amanhã, se ele estiver vindo na tua casa te ajudar, eu vou. Por quê, pastor? Porque sou homem de Deus. Homem de Deus não nega nada. Está entendendo? Então ele foi. Chegou lá, o médico foi conversar com ele. Ele entrou para fazer uma oração. O médico foi conversar. O médico falou: olha, eu creio em Deus também. Sei quem o senhor é, porque ele conhecia o missionário é conhecido no Brasil todo.
mas conheci o presidente da República, se bobear. E ele falou, olha, só que eu conheço a medicina, ela não passa de hoje. E aquele filho dela brincalhão que eu te falei? Ah, porque o meu Deus vai livrar ela. Porque o meu Deus... O missionário ficou até meio sem jeito. O missionário saiu, ela morreu. Mas ele não está contigo se você não leva Deus a sério. Ele não está. Agora, se você respeita a palavra, não importa a situação que você esteja enfrentando, talvez um momento de dificuldade financeira, um momento de dificuldade familiar, um momento de dificuldade conjugal, um momento de dificuldade na saúde ou em qualquer outra área, saiba de uma coisa, Deus está contigo, e Ele estando na tua vida é garantia de vitória. Você vai vencer. Agora é a questão que muitas pessoas, Deus não está com ela. Por quê? Porque ela não está com Deus. Ela não anda segundo a palavra, ela não respeita a palavra. Preste atenção nisso aqui, ó. E ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa, o povo de Judá e de Benjamim, escutem, irmão, escuta. Até quando você vai ficar brincando de Jesus? Até quando? Até quando você vai deixar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer? Porque você não quer entristecer a tua esposa? Porque você não quer entristecer o seu marido? Quer dizer que a sua esposa é mais importante que Jesus? Seu marido é mais importante que Jesus? Cuidado. Uma hora Deus vai requerer de você. Eu conversava com um pastor hoje, eu explicava para ele que nós estávamos falando sobre avivamentos que aconteceram no mundo, né? Falando da Rua Azusa, né? Você é cristão, você deve conhecer sobre esse assunto, né? E foi algo assim extraordinário. Eu falei para ele, mas isso aconteceu porque Deus tinha um plano. Eu falei, se Deus não tivesse um plano, não aconteceria. Porque a Bíblia diz que não há um homem que seja abençoado porque se empenhou para ser abençoado, ou porque desejou ser abençoado, mas ele é abençoado porque Deus se agradou dele. Você está compreendendo? Então muitas vezes a pessoa tem uma vida que Deus se agrada dela, do comportamento dela, e vem e abençoa, vem e usa, vem e faz uma obra grande através daquela pessoa. Mas ele tinha um plano. Eu falei, então o que você tem que fazer hoje? Você tem que se envolver com Deus e andar de uma maneira que quando Ele vier buscar o fruto em você, como Ele foi na figueira, Ele encontre o fruto. Agora, se Deus não está na minha vida, porque eu não estou na palavra, eu vou produzir o quê? Se a Bíblia diz que Jesus é a videira, nós somos os ramos, e o ramo de si mesmo não produz nada. O ramo para produzir tem que estar ligado na videira. Como é que eu vou produzir o fruto que Deus espera de mim, se eu não vivo com Ele? Se eu não respeito a palavra dele, se eu não ando de acordo com a palavra dele? Deus só vai estar comigo. Não fica se enganando, não. Não fica. Você tem que entender e conhecer a verdade. O dia que eu fui embora, o dia que eu for embora, você vai ter que dizer, ele falava a verdade para a gente. Ele não enganava, não. Às vezes a gente ficava bravo, não gostava, mas ele falava a verdade. Porque você tem que conhecer a verdade, só ela pode salvar. Sem a verdade você não chega. Ele não vai estar comigo, eu sou pastor, eu não sei quantos anos. Se eu não andar de acordo com a palavra dele, ele não vai estar comigo. Ah não, ele é pastor há muito tempo, Deus está com ele. Só se eu estiver com ele. Só se eu andar de acordo com a palavra. Só se eu estiver com ele. Se eu não estiver, não vai. Não adianta ficar me enganando. Não, ó Deus, vai. Não vai. Ó, povo de Benjamim, escutem. O Senhor Deus está com vocês. Se é que vocês estão, se o procurarem, se o procurarem, se ele se deixar que vocês o achassem, perdão, volta de novo para mim, por favor. Ó, vocês estão com ele. Se procurarem, ele deixará que vocês o achem. Essa é a frase. Se vocês o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Porque qualquer pessoa que for buscar Deus, for procurar Deus, ele não se esconde, não. Ele deixa que você o encontre. Você está compreendendo? Sim ou não? Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas, se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Quantas pessoas estão equivocadas? Quantas pessoas estão enganadas? Elas pintam e bordam, vivem uma vida que não tem nada a ver com a vontade de Deus,
E dentro dela, elas acreditam que Deus está com elas, mas não está. Deus põe no teu coração, Deus só vai estar comigo se eu primeiro chegar com Ele. Por isso que Ele ensina, se chega a mim, eu me chego a você. Se você não se chegar a mim, eu não me chego a você. Se chega a mim, eu me chego a você. Amém, pessoal? Oh, que Deus possa falar mais ao seu coração. Não fica se enganando. Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Aí eu vou poder dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Por quê? Porque Ele é o Senhor da minha vida. Quando eu digo meu pastor, porque Ele que me conduz por meio da palavra dEle. Eu vivo e ando e faço o que a palavra dEle diz. Por isso nada me faltará. Amém, Jesus? Põe a mão no seu coração. Pai, primeiro eu te dou graças, porque o Senhor é Deus, para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Que a unção do teu Espírito, meu Deus, se apodere da tua igreja, do teu povo. Deus, hoje eu dei uma palavra mais curta, porque eu vou fazer a consagração do dizimista. Eu vou derramar um azeite, meu Deus, sobre cada pessoa que aqui está. E eu quero ver uma mudança na vida deste homem, desta mulher, na área financeira, na área material. Eu quero ver essa pessoa conquistando, Pai. Mas mais do que qualquer outra coisa, eu quero ver essa pessoa na tua presença. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe, até mais.